do Senhor, Mateus capítulo de número 24. Vamos ler a partir do verso 36 ao 44. Mateus 24, verso 36 ao 44. Todos encontraram? Só acompanhe, por favor. O contexto nos diz assim: o sermão continua, exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Oramos. Quantos faz um pedido de oração? Querido Deus e eterno Pai, graças nós te damos de estarmos aqui, louvando ao Senhor, bendizendo o teu nome por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado pelo dia que passou, obrigado pela providência que o Senhor nos deste, obrigado pelos livramentos. Graças te damos por tudo, graças te damos por tua graça e tuas misericórdias, porque a tua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Tão falho que somos, pecadores, Pai, às vezes entramos numa forma que ficamos, ó querido Deus, desagradável aos seus olhos, mas tu és um Deus que pelo amor incomparável, que não tem explicação, ó querido Deus, o Senhor sempre com a tua graça está nos perdoando, está nos acolhendo, está nos ajudando. Enquanto a tua graça estiver nesta terra sobre a tua igreja, Senhor, as misericórdias e o perdão nós alcançamos. Oh Pai, porque um dia esta graça vai sair desta terra, Senhor, e não haverá mais oportunidades como nós estamos tendo. Nos ajude, Senhor, a manter a nossa integridade espiritual na tua presença, o temor, a obediência, porque, meu Pai, só o Senhor para nos ajudar, porque no mundo que a qual estamos vivendo, Senhor, para nós não é fácil, mas é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que nos ajuda, e glorificamos ao Senhor por isso, meu Deus, porque o Senhor constantemente vence o maligno por nós e nos dá vitória. E aqui nos encontramos, receba-nos na tua presença, receba este culto diante do Senhor, como uma oferta agradável e cheiro suave às tuas narinas. Pai, desfaz de todas as barreiras, obstáculos, nenhum empecilho, Senhor. Querido Deus, todos que estão aqui presentes, faça presença, meu Pai. Aqueles que estão acompanhando pela rede social, faça presente. Aos que não puderam vir por motivo de enfermidade, Deus, cure, desfaz. Aquele que não vem, meu Pai, por força maior, ou não vem porque, ó Senhor Deus, se entregou o cansaço, se entregou, meu Pai, o desânimo, renova, aviva, desperta, meu Pai. Desperta cada um pelo poder do teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém e amém.
Glória a Jesus. Está aqui os 300, né? Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Bom, a leitura que nós lemos, ela nos exorta através da própria palavra do Senhor Jesus, que Ele mesmo relatou. Se nós olharmos, não sabia que falar da volta de Jesus não causa muito temor em vidas mais, não está causando aquele impacto. Falar sobre a vinda de Jesus está uma coisa já para muitos monótono, né? Alguns estão ridicularizando quando se fala da vinda de Jesus. Muitos não estão dando crédito. Alguns levam como, mas é mais uma passagem bíblica. Isso aí é uma palavra dos profetas. Isso aí é um relato também de Jesus. Eu sei que Jesus está voltando. Eu sei que Jesus está às portas. Mas, irmãos, nós podemos saber que Jesus está às portas. Mas tem momentos que nós ficamos desapercebidos. O desapercebimento não é só questão que a gente deixa de ver os acontecimentos. O desapercebimento às vezes está na nossa própria vida espiritual. A gente pode pensar que está bem com Jesus, mas não estamos. Nós podemos pensar que a salvação está garantida e às vezes não está. Porque há muito pensamento assim, não, eu tenho que ter certeza da minha salvação, mas a coisa não é assim, irmão. Céus, para entrar no céu não é de qualquer jeito. Para entrar no céu, às vezes não é como nós pensamos. O céu não é uma porta de um banco, o céu não é uma entrada de hospital. Céus, a coisa é diferente, irmão. Entrar no céu não é como uma bilheteria, comprar um ingresso ou ter uma senha. Não, entrar no céu a coisa é diferente. Não é porque eu falo línguas estranhas, ou tem uns dons, ou é usado na terra. Não, irmão. Isso aí já não é passaporte carimbado para ir para o céu, não. As coisas do céu é diferente, é uma coisa muito forte, é coisa santa. Não é porque eu vou falar, não, eu tenho que ter certeza da minha salvação. A coisa, me desculpe, do provérbio que às vezes a gente usa, não é bagunçado assim, não. Entrar no céu a coisa é séria. Porque o céu, tem muitas pessoas que pensam que vão e não acabam indo. Tem muitos que pensam que vão entrar lá e não acabam entrando. Porque tem coisas na nossa vida que se torna bagagem espiritual. E se nós não livrarmos dessas bagagens, lá no céu nós não vamos entrar com ela, irmão. É muito tipo de bagagem. Sabe aquelas mínimas coisas que a gente não dá nada? Passa a vassoura, dá por esquecido, né? Dá por coisa perdida, não está nem aí. Essas mínimas coisas às vezes nos impedem de entrar no céu. Mínimos detalhes espirituais vai nos impedir de entrar no céu. E as coisas que Jesus acabou de falar nesse livro aqui, no verso 36, os irmãos acompanham na sua Bíblia aí. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, e nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Jesus, ele expressou esta palavra quando ele ainda estava na terra. Vê, irmãos? Quando ainda ele estava na terra, ele não sabia. Mas agora, ele está ao lado de Deus Pai, ele sabe a hora. Quando ele estava na terra, ele falou, não sei, porque eu sou ser humano igual a vocês. Eu tenho as mesmas paixões carnais igual a vocês. Eu posso ser 100% Deus, mas também sou 100% homem, sou 100% carne.
As mesmas paixões que vocês têm, eu tenho. Tudo que nós passamos aqui, ele passou, e passou até muito mais do que nós passamos. Porque às vezes o que nós passamos, nós já quer hastear a bandeira, né? Jogar a bandeira de lado. Mas Jesus, ele passou, ele foi tentado. Você acha que ele foi tentado? Ele foi tentado em todas as áreas que a gente pensar. Ele foi tentado. Mas ele venceu como? Vigilância, oração, no jejum. Que Jesus, ele vigiava constante, orava constante, jejuava constante. E tem muitos ignorantes que falam, não, mas Jesus era Deus, ele tinha um poder. Irmão, o poder que Jesus usava na terra era o poder da palavra, era a libertação, era a cura, era o milagre, era o sobrenatural. Se ele quisesse, ele se livrava de ser morto. Se ele quisesse, ele se livrava de ser açoitado. Se ele quisesse, ele não permitia ser preso. Se ele quisesse, ele não permitia ser o quê? Esbofeteado, caluniado, escarnecido. Ele tinha o poder de livrar de tudo isso, não. Mas por ele ser 100% homem, ele estava à obediência de Deus que o enviou, assim como nós somos enviados por ele, escolhido por ele, enviado por ele. Nós passamos pelas mesmas paixões. Agora analisa bem, se nós fôssemos lutar com a nossa própria força espiritual, nem eu estava aqui, nem vocês estavam aqui hoje. Porque as nossas forças espirituais, ela não ia suportar as reações carnais que às vezes nós temos. Que a nossa decisão, vou fazer do meu jeito. Ah, se eu não fosse crente. Ah, se eu não fosse isto. Ah, se não fosse Deus na minha vida. Não é assim, irmão? Quantas misérias já tinha feito, alguém tinha feito, ou desistido, ou largado de mão, deixar de ser crente, entrava na margaça, ou às vezes nem em vida em terra não estava mais. Diabo ceifa. Mas as misericórdias de Deus, irmão, é a razão de nós não sermos consumidos. Não adianta ninguém aqui bater no peito e se achar o bonzão da cocada, não, irmão. Nem eu, nem você, ninguém aqui pode bater no peito e se achar o bonzão da cocada. Se não fosse Deus, nem eu, nem você, nem quase ninguém estava na presença de Deus, ou às vezes não estava em vida aqui na terra. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Já pensou que Deus falou assim, a minha graça, ó, vou tirar de você. Porque é a graça de Deus que nos sustenta, nos faz ficar firme, a graça de Deus que nós alcançamos a misericórdia e o perdão dele, porque pecamos todo santo dia. Quem é esse que não peca aqui todo santo dia, irmão? Nós pecamos todo santo dia na presença de Deus, porque nós somos ainda pecadores, servimos a Deus, mas nós somos pecadores. Mas tem uma diferença, nós somos pecadores, mas nós somos remidos pelo sangue de Jesus. Essa é a diferença. E nós temos um amigo na hora certa, nos momentos certos e também incertos, que é o Espírito Santo, que nos justifica, que nos ajuda, que nos mantém firme na presença de Deus. Jesus, quando ele falou assim, ele ainda era homem. Por isso que ele falou, nem os anjos e nem o Filho sabe a hora, somente o Pai. Mas hoje ele está à destra de Deus Pai, como o único mediador entre Deus e os homens, que é ele. E ele sabe a hora que há de vir buscar a noiva. Ele sabe, porque agora mesmo está na posição, é Deus. Mas enquanto ele estava aqui na terra, ele estava na sua missão. Então Jesus, nessa palavra, somente os anjos. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Viu? Será que nós estamos apercebidos com a volta de Jesus, irmão? É uma pergunta. Será que nós estamos apercebidos com a volta de Jesus? E será uma surpresa a volta de Jesus para muitos. A volta de Jesus está sendo surpresa para muitos que estão indo antes. E quem sabe muitos que foram antes não conseguiram se consertar. Para nós, oh Deus abençoou, colheu mais uma rosa do jardim, Deus acolheu, Deus levou, Deus fez isso, né?
mas nós não sabemos, irmão, como é que estava a situação daquela vida. Se ele teve tempo de consertar algo que precisava, se ele teve tempo de ajustar a vida dele na presença de Deus, se ele teve tempo de consertar a vida dele com o próximo, se ele teve tempo ou ela teve tempo das mínimas coisas, os mínimos detalhes, ele ter lembrado e falar: eu não dei valor nisso, eu deixei isso por lá, por acaso, para mim não valia nada. Será que ele teve tempo de ter um reajuste na vida? Porque nós na terra que ficamos, nós temos esse negócio: Deus escolheu, Deus levou para si. Não sabemos, irmão, só o dia do grande dia do Senhor que nós vamos saber. Porque na vinda de Jesus é uma surpresa. Veja bem, irmãos, quantas pessoas que vai ter fazer uma surpresa, como fizeram aqui sábado. A surpresa que faz, você não espera. A sua reação vai ser uma reação emocional e de alegria, porque você está vendo a demonstração do carinho. É uma surpresa que você não espera. Agora imagina uma surpresa, que tal alguém ali, naquela alegria, de repente vem aquela notícia triste: fulano se foi, aconteceu algo, alguém foi surpreendido por um acidente, alguma coisa fatal, e aquela pessoa que não teve um tempo de estar lá perto, não teve um tempo de dizer eu amo, não teve aquele tempo de se abraçar, não teve aquele tempo de pedir perdão para aquela vida, a reação dele vai ser uma reação não emocional, mas um psicológico abalado, irmão, porque foi pego de surpresa e não esperava. A reação vai ser uma reação de tristeza, de dor, de arrependimento. É assim a vinda de Jesus, irmão, é uma surpresa para quem fica, nossa, mas para quem está indo lá na vida eterna, é outra passagem que ninguém vê, irmão, nos olhos físicos. Mas no mundo espiritual, quem foi surpreendido pela eternidade, aquele, quem sabe, partiu bem, tranquilo, que não tinha nada a dever, o nome estava escrito no livro da vida, o Senhor levou. Qual é a reação? A reação de alegria, a reação de gozo, uma reação de uma alegria que o mundo não tem, não é aquela alegria que nós temos, é um gozo que só os céus, só Deus para dar. Mas é aquele, irmão, que vai, parte, sem um conserto, sem nada faltando, e o nome dele no livro da vida não estava de adequado. De repente, no mundo espiritual, qual é a reação? De tormenta, de dor, de tristeza, de pânico, de aflição, porque a vinda de Jesus é uma surpresa para muitos irmãos, porque muitos pensam que a vinda de Jesus é no arrebatamento, mas a vinda de Jesus vem para todos, estejam bem ou estejam mal, porque a obra do Senhor, a palavra de Deus diz que todas as nossas obras, seja más ou seja boas, nós vamos ter que prestar todas elas contas diante de Deus. Não vai ficar nada impune. Tem aquelas obras que nós esquecemos, não lembramos, mas lá naquele dia vai ter o flash. Eu não falei isso, eu não lembro disso. Aí Jesus, o Senhor põe lá: você não lembra, mas eu faço você lembrar agora. Você esqueceu, mas está aqui para você também lembrar. Tudo nós vamos prestar conta diante de Deus. Até os salvo vai prestar conta diante do Senhor lá no tribunal de Cristo. E outros demais vai prestar conta diante do trono branco de Deus, que é o juízo final. Então a vinda de Jesus, irmão, é uma coisa muito séria. Para entrar no céu não é de qualquer jeito. Para entrar no céu eu preciso estar com uma vida santificada, eu preciso estar com a vida santa, eu preciso estar em obediência, eu preciso estar em bem com meu irmão, bem com a minha irmã. Uma cólera, uma ira, uma revolta, alguma coisa que eu não consertar com meu irmão, isso pode ser um fracasso na minha vida e também algo que vai impedir a minha salvação. Está na Bíblia, as coisas tudo fala, irmão. Não adianta a gente querer questionar. Não adianta eu querer brilhar, ser luz, ser alguma coisa aqui dentro dessas quatro paredes perante os irmãos, e lá fora o meu testemunho está uma negação.
dentro da minha casa está uma coisa negativa. Lá no meu trabalho eu não sou crente. Lá na faculdade eu também não sou crente. Lá em outros lugares eu não sou crente, não dou testemunho de crente. Até meus irmãos, amigos, ou que seja, não tem como eu crente, porque eu não estou dando testemunho. Porque o verdadeiro cristão, irmão, não é ele ter o nome de cristão, não é ele ter o nome de crente. Os verdadeiros crentes é aqueles que o seu caráter lá fora é respeitado. As pessoas respeitam o seu caráter, da pessoa que você é, perante a família, perante a sociedade, muito mais na vida espiritual, tanto aqui como quatro paredes, como lá fora. Tem crentes que eu fico observando que até hoje nunca perdeu os maus costumes, é de xingar, falar palavrões. Irmão, tem hora que eu estou em roda de irmãos e eu capito falar um palavrão, uma palavra torpe, porque não perdeu tal do mau costume. E ainda mantém as gírias. E acha que isso, irmão, é uma coisa que, eu tenho que não é libertar, irmão, é porque está faltando algo para acontecer uma verdadeira renúncia na vida, seja homem ou seja mulher. Porque na vida de Jesus, será que nós estamos apercebidos como a vida de Jesus? Nós estamos de olho nos sinais, nós estamos de olho nos acontecimentos. Jesus, irmão, está fazendo surpresa na vida de muitos. Qual o maior sinal que ele deu nesses anos atrás aí? Foi esse Covid. Esse Covid foi um passaporte para muitos fiéis. Também foi um passaporte para muitos infiéis diante de Deus. E às vezes fala, não, recolheu, Deus permitiu, recolheu. Não, irmão, as coisas não é assim. Os sinais vêm, fome, peste, terremoto, nação contra nação, doenças que a medicina, a multiplicar a ciência, essas coisas que acontecem, é a multiplicação da ciência que permite sobre a humanidade diminuir a quantidade de ser humano, acabar com os anciões da terra, influenciar a juventude do mundo. A ciência está multiplicando e a ciência quer estar acima de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, a palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia aí, no livro de Isaías, capítulo 5, verso 4. Livro de Isaías, capítulo 5, verso... Isaías não, meu irmão, 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4. A Bíblia diz nessa passagem que nós não devemos estar em trevas. O que é estar em trevas? Não devemos estar em trevas para que nós não sejamos pegos de surpresa. Qual é a trevas? Está lá no Salmos 1. Abre a Bíblia, irmãos, vocês aí. Salmo 1. O que o Salmo 1 fala? É bem conhecido, os irmãos sabem de qual aí? É uma vida em trevas. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém na roda dos escarnecedores, mas tem o prazer de meditar na lei do seu dia e noite, não é assim? Agora, quantos crentes estão em roda de escarnecedores aí, hein, irmãos? Quantos? Roda de piadinha, roda de conversinha desagradável, rodinha de falar da vida do outro, que é o mal que o diabo está mais fazendo, é usar a língua de muito para falar da vida alheia, irmão. Escarnecedores, lá no emprego, onde for, na escola, faculdade, está lá na rodinha, está lá entrando na roda dos escarnecedores. Em vez de ser luz, irmão, está vivendo uma vida de trevas. E aí vai dizer, cuidado, não seja, não, cuidado para que quando o Senhor vier, não encontrar você no meio das trevas. Porque tem gente que está em trevas, irmão. João, na sua epístola, parece que é capítulo 1, verso 5, ele diz assim: como você pode dizer que ama teu irmão e aborrece ele? E você diz que
ama teu irmão e anda em trevas. Deixa eu achar isso aqui. Pode ler quem achou 1 Tessalonicenses 5, verso 4. Falta de um obreiro bom aqui, né, irmão? Tem um microfone aqui. Que é um novo aí. Essas crianças, tiram do colo, põe para sentar, irmãos. Pega a Bíblia aí. Vocês acompanhem vocês. Põe as crianças para sentar, não estão dormindo? Pode ler, por favor. 1 Tessalonicenses 5,4. Mas, se alguma viúva tiver filhos... Tessalonicenses capítulo 5, verso 4. O vento tirou, né? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Vendo aí? Deus abençoe. Aleluia. Está vendo? Aquele que não está mais em trevas, que não seja pegado de surpresa, porque o Senhor vai vir como ladrão. Não está em trevas, mas tem que ter cuidado, para não andar nas trevas, fazer as coisas que o mundo oferece, andar erroneamente. Jesus, quando vier, a surpresa de Jesus é quando vier encontrar alguém, roda de escarnecedores, andando no conselho do ímpio, fazendo o que não deve, falando o que não deve, vai ser pego de surpresa, irmão. O Senhor vai vir como um ladrão, Ele não vai avisar. Eu já fui vítima de furto na minha casa. Quem já foi vítima de furto de casa na sua casa, sabe como é a reação nossa quando acontece isso. Você fica indignado, você fala, eu sofri tanto, pelejei tanto, para poder adquirir isso, vem um infeliz e leva o que eu tinha. Assim vai ser Jesus, irmão, na hora que a gente menos esperar, porque ele diz, se o pai de família soubesse a que hora viria um ladrão, e para minar sua casa, ele vigiaria, ele tomava cuidado, mas ele não sabe, irmão, a hora que o ladrão vem para minar sua casa, ninguém sabe, é pego de surpresa. E assim, para nós não ser pego de surpresa, andar em trevas, temos que tomar muito cuidado. E tem crente que estão brincando, irmão, colocando a salvação a preço. Vai pensar que você é jovem, bonito, saudável, ou está potente, ou que seja, a qualquer hora pode permitir algo na sua... Se você não morre de doença, morre de acidente. E se não for de acidente, morre matado. E se não morrer matado, acontece alguma coisa, irmão. Pode ser pego de surpresa. E como é que está a vida diante de Deus? O ladrão está aí. Não devemos andar em trevas. Esse negócio não tem nada a ver, não tem problema, isso aí não importa, o Senhor só quer o coração, não precisa de tudo isso para poder ser crente, para servir a Deus. Então, se não precisa de tudo isso para servir a Deus, nós não precisamos de ser santo, não precisamos de santificação, não precisamos de ser obediente, não precisamos de ser temoroso a Deus. Então não precisamos de estar na igreja nos dias de culto, não precisamos de meditar na palavra do Senhor, não precisamos, irmão, de andar como devemos andar, com postura na presença de Deus, não mostrando a nossa nudez, a nossa vergonha. Então nós precisamos também de andar como o mundo anda, falar como o mundo fala. Então não precisa de tudo isso, não tem nada a ver. Mas eu quero ver entrar na porta do céu, porque na porta do céu o próprio Jesus diz, na visão para João lá na ilha de Pátimo, bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e ainda têm direito de entrar pela porta. É lavar as vossas vestes. Lavar quer dizer o quê?
arrancar sujeira. Lavar quer dizer o quê? Limpar todas as impurezas. Lavar quer dizer o quê? Tirar um encardido. Lavar quer dizer o quê? Manter limpo a vida espiritual. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro, na palavra, na obediência, em tudo, irmão. Não adianta eu ficar com a minha fachada de ser crente aqui nessas quatro paredes, é fácil. Falar em mistério aqui dentro é fácil. Profetizar aqui dentro é fácil. Pregar aqui dentro é fácil. Mostrar que sou crente dentro de quatro paredes é fácil. Eu quero ver eu mostrar minha identidade lá fora dessas quatro paredes, lá na faculdade, lá no colégio, lá no emprego, nas ruas, aonde eu for. Aí eu tenho que revelar minha verdadeira identidade cristã. Aí é lá fora, não é aqui dentro. Para entrar no céu não é fácil. Devemos estar com a postura, irmão. Então, minha irmã, leu sobre o que? Luz. Também 1 João capítulo 2, verso 9, diz assim: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Olha como é coisa séria. Que aborrece o irmão, nunca endireita, nunca. Tem crente que evita o outro. Tem crente que não tem coragem de olhar para a cara do outro. Tem crente que, se um irmão entrar na lateral, não tiver volta cedo, ele passa pela janela para poder evitar de dar com a pessoa no mesmo corredor. Tem crente que não suporta o outro, porque nunca deu liberdade de ser curado, irmão. A cura do perdão é um coração rancoroso, é um coração de mágoa. Isso também, irmão, é um perigo que nos livra, faz nós perder a nossa salvação. O próprio Jesus disse: se aquele que não perdoar o teu próximo, também o meu Pai não o perdoará. Quem falou? Foi o homem? O próprio Jesus falou isso, irmão. Se eu não perdoar, eu acabo ficando, porque nem Deus vai me perdoar. Se Ele é o amor, se Ele que ensina a ter o amor, se Ele que ensina a amar o próximo como a si mesmo, se Ele que ensina a perdoar, eu não perdoo, então como é que Ele vai ter que me perdoar? Ele não tem a obrigação de me perdoar, porque eu não perdoo. Ele me ensina: perdoa o teu próximo. Como? Pedro chegou diante de Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? É 7 vezes? E Jesus respondeu: não 7 vezes, mas quantas vezes? Viu aí, irmão? E a matemática, ela é infinita. Não adianta nós pensar que é só isso, não. Ela é infinita, ó. Quanto mais você vai fazendo soma, ela vai indo, porque a matemática é infinita. Porque Jesus quis dizer isso aí: a matemática, ela é eterna. Tem que manter assim até a eternidade. Céu é diferente. Será que nós estamos apercebidos como arrebatamento, irmão? Como a vinda de Jesus? Abra aí Mateus 16, 3, Lucas 21, 10, Mateus 24, 12. Será que nós estamos observando os sinais? Mateus 16, 3, Lucas 21, 10, Mateus 24, 12. Eu tenho uma credencial de pastor, eu sou ungido de Deus, e o Senhor me deu uma responsabilidade, eu estou com a minha salvação garantida. Vai nessa, meu irmão. Lá no inferno está cheio de pastor, lá no inferno está cheio de evangelista, lá no inferno está cheio de diácono, está cheio de presbítero, está cheio de missionário, está cheio de pastores presidentes, está cheio de círculo de oração, líderes, de todo jeito. O inferno lá também tem, porque andou de fachada na presença de Deus. Tem muitos que deixou o rebanho a desejar. Não, vocês fazem o que querem, eu não estou preocupado com você, eu estou preocupado com as suas lãs. Que o próprio Jesus, o Senhor Deus, disse para Jeremias, acho que é lá no capítulo 23, sobre os falsos profetas e falsos pastores, e ele repreendeu dizendo assim: ai dos pastores que deixam minhas ovelhas dispersas, né? Que deixa minhas ovelhas espessas.
andar de qualquer jeito, fazer o que quer, falar o que quer. E às vezes, irmão, não é fácil, porque eu também sou ovelha. Tem hora que tenho que arrancar o carrapicho, tem hora que eu tenho que tosquiar, né? Tosquiar não é tosquiar quando vai fazer aquela limpeza, né? Tosquiar. Tem hora que também tem que passar o escovão. Aí tem hora que também tem que arrancar os carrapatos, as feridas, porque a ovelha é dessa forma, irmão. A ovelha não tem como. Então nós estamos desse jeito. Então, Senhor, a cobrança é forte, porque ele não vai pensar que credencial também é coisa de crente salvo, não, irmão. Credencial aqui na terra, ela tem um valor aqui na terra, mas para Deus, sabe qual é a nossa credencial que nós temos diante de Deus? A nossa credencial diante de Deus é aquela palavra que Ele nos chama: serva amada, servo amado, escolhido meu, escolhida minha. Nós temos um nome aqui hoje, mas lá no céu nós vamos ter um novo nome lá no céu. Mas negócio de pastor, isso, missionário, isso é coisa da terra, irmão. Mas lá no céu a coisa é diferente. Mateus 16:3, Lucas 21:10. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Oh, que puxadas que Jesus deu, né? Às vezes nós olhamos assim, vai chover, esse mês é de chuva, essa época é primavera, essa época é verão. Nós sabemos discernir, irmãos, isso aí. Mas e os sinais que estão acontecendo sobre nós e nós não estamos observando, que é os sinais que o Senhor falou, que é os sinais da vinda do Senhor Jesus? Ninguém está percebendo isso aí, né? Uma mudança climática, esses rumores de guerra, as ciências, as políticas, as lideranças, coisas, tudo isso aí é sinais, irmão, viu? Tudo é sinais. Aí Jesus falou: hipócritas, estão sabendo discernir tudo, mas vocês não estão sabendo discernir os sinais da vinda do Filho do Homem. Nós que somos evangélicos, irmão, conhecemos a palavra, vemos, mas não estamos vendo os sinais. O que mais o povo preocupa hoje é bênção, é teu nome, é teu status. Estão muito preocupados com aplausos, casa cheia, isso e aquilo, templos bonitos, templos aconchegantes. Muitos preocupados com isso, mas não estão vendo os sinais. Eu tenho que preparar. A igreja do Senhor tem que preparar. A igreja de Deus tem que preparar. Qual é os sinais, irmão, que nós estamos vendo aí? Jesus diz: nos últimos dias, muitos irão se apostatar da fé. Outros irão se esfriar da fé. Outros irão se ausentar da minha casa. Olha como é que estão os sinais aí acontecendo. Olha a casa de Deus. Muitos estão preocupados com lideranças que gostam de elogiar e amassagear ego. Lideranças que falam aquilo que eles gostam de ouvir. Parece que está lá em 2 Timóteo. Que muitos irão procurar os seus próprios mestres, que falam aquilo que eles querem ouvir, e amassagear o ego, falar sobre parábola. São poucos hoje que não estão falando sobre a vinda de Jesus. São poucos hoje que estão evitando de falar a sã doutrina da palavra de Deus. São poucos que estão ensinando ao caminho, a porta em que deve andar, a postura cristã. Muitos não estão preocupados com isso não, irmão. Muitos estão preocupados com casa cheia e também a lã das ovelhas. A salvação delas, Deus dará. É o que está acontecendo. Os sinais, e muitos estão passando por desapercebidos. Viu? Achou aí? Lucas 21:10, Mateus 24:12. Então lhe disse: levanta-se a nação contra a nação e reino contra reino. Viu aí? Deus abençoe, irmão. Nós só vemos sinais, notícia de guerra aí, guerra santa, rumores de guerra. O país tal está preparando um rumor, se fulano de tal for entrar, o país de tal vai unir também, vai entrar nessa guerra.
É guerra, irmão, guerra atrás de guerra. Essa coisa que está acontecendo aí no Brasil, essas queimadas aí, isso aí foi uma profecia. Eu ouvi, falei, meu Deus, o trem cumpriu mesmo. Está aí essa queimada. E aí vem a mudança climática, aí vem os abalos climáticos, térmico da terra. Aí vai vir o que, irmão? Ou chuvas fortes, ou imenso calor, alguma coisa irá de surgir, porque tudo isso é sinais que Deus tem falado. E às vezes nós passamos desapercebido. Isso tem aí, tem que acontecer. Não, não é assim não. Lucas, foi Mateus 24, 12 agora, por favor. Olha o que está acontecendo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Inteira no 13, irmã. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus abençoe. Está vendo? Por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. O que é iniquidade? Não pode me explicar o que é iniquidade? O que é iniquidade? O que é iniquidade? Oi? É o pecado. Iniquidade é o pecado consciente. É aquilo que nós sabemos e praticamos. É aquilo que nós sabemos e executamos. É aquilo que nós sabemos e consumamos. É o pecado consciente. Vou fazer isso não, que é pecado. Faz. Eu não vou, Deus falou, não vou para esse caminho, eu vou. E acaba fazendo, é o pecado consciente. E por multiplicar a iniquidade, irmãos. Hoje é poucos que confessam, hoje é poucos que se entregam. Viu? Por quê? Muitos que não, aquele que confessa e deixa, alcança o quê? E quantos hoje vai empurrando com a barriga, irmão? Hoje está um tipo de... sabe qual é a tática de muitos crentes assim? Pecou, desvia, depois reconcilia, para não confessar. É pecado de traição, é pecado de adultério, é tanto tipo de pecado. Quando é o pecado de traição, a pessoa desvia, depois reconcilia de novo para poder não confessar o pecado. Sabe por quê? Se ela confessar o pecado, ou ele confessar que traiu, aí vai ficar na prova e muitos vão querer ficar curioso. Está na prova por quê? A iniquidade, irmão, ela está geral. E a iniquidade não é só pecado não, irmão. Não. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão esfriando. Quantos poderiam estar no culto de hoje? Quantos poderiam estar fazendo a obra? Quantos poderiam estar umbrando a obra de Deus? Quantos estão cometendo pecado de iniquidade, irmão, lá na empresa, na escola, na faculdade, aonde for, que é o pecado de iniquidade? Porque a sua identidade de crente, ninguém conhece lá fora. Porque dentro da igreja é aquela linguagem cristã, mas lá fora é aquela linguagem mundana, é iniquidade. Aí, começa a entrar nos conselhos dos ímpios, a iniquidade vem, o amor vai esfriando. Eu não tenho mais graça de ir na igreja. Eu não tenho mais força de orar. Eu não consigo jejuar. Eu vou ler a Bíblia, eu acabo dormindo. Eu não sei o que eu faço, eu estou sem ânimo de fazer tudo lá na igreja. Estou conseguindo ser crente, não. Estou indo na igreja amarrado mesmo, arrastado. A iniquidade está tanto, irmão, que é a negligência. E aí vai se esfriando na fé, vai se apostatando na fé. Se não assustar, irmão, como é que está o crente? Essa semana passada e a retrasada e a outra, nós fizemos uma campanha de avivamento. Quantos se interessaram de estar na oração de avivamento? Quantos se esforçaram de estar na oração? Irmão, hoje em dia, você quer ver o inimigo do crente? Marca a oração na igreja. Marca uma semana de oração.
Tem crente que é inimigo do culto de ensino. Tem crente que é inimigo da oração. Marca a campanha de oração. Cancela os cultos evangelísticos de louvor e tudo. E marca que terça, quinta, sábado, domingo de oração. Conta com os olhos fechados quantos participam. A oração está sendo pesadelo para muitos. Porque, irmão, o amor de muitos estão esfriando. Esse trabalho como é o nome, irmã Terezinha? Da equipe lá? Resgatando vida. Irmão, tem uma equipe responsável. E às vezes os próprios da equipe não estão apoiando. Tem momentos que só vai a irmã Terezinha, às vezes só vai o irmão Davi. E os responsáveis da equipe não vai. Tem muitos que estão deixando as coisas de Deus em segundo propósito. Deus não está sendo mais primícia. Estava pedindo esse culto, né? E o culto não foi realizado, acabou a vida partindo, às vezes sem aceitar Jesus. Aí fica a consciência de culpa, né, irmã? Então, irmãos, o que está faltando é isso. Tem equipe resgatando vida, mas às vezes nós estamos a desejar. Aí na hora que o Senhor vem prestar conta, nós queremos dar um dia esquecido, mas naquele dia não tem como esquecer não. Mesmo que nós podemos alcançar a sua salvação, mas lá no tribunal de Cristo, é igual Jesus deixou a parábola dos talentos. Meu servo Júnior, eu te dei tantos denários para você aumentar lá, e você não aumentou, você ficou com os mesmos. Não aumentou nem 1%, ficou com aquele mesmo valor que eu coloquei nas tuas mãos. O que você andou fazendo? Aí eu vou querer caçar uma desculpa diante de Deus. Senhor, eu tentei fazer, eu fiz de tudo. Você não fez de nada, você ficou acomodado. Você ficou colocando as coisas terrenas em primeiro lugar na sua vida. Você colocou outras coisas em primeiro lugar na tua vida, seu emprego, essas coisas, tudo em primeiro lugar. Mas você não colocou eu em primeiro lugar. Se você tivesse colocado eu em primeiro lugar, fosse fiel comigo, eu abençoaria você na tua empresa. Em vez de você ser funcionário, ia te colocar de patrão. Em vez de você ganhar um salário mínimo e fazer você ganhar os 6, eu ia aumentar, eu ia te honrar na terra, mas você me deixou por último, em último propósito. Eu ia ser tudo para você. Não adianta, irmão, naquele dia no tribunal de Cristo, eu achar desculpas, querer me esconder dos meus defeitos, que não vai ter jeito. Jesus sabe de tudo. Tudo eu tenho que prestar conta, porque está anotadinho lá. As coisas de Deus vai ter surpresa na nossa vida. Como a irmã leu, os sinais estão acontecendo aí, ó. Rumores de guerra, os sinais climáticos, tudo está acontecendo. E o amor, em vez de nós abraçar, despertar, o amor está esfriando. Efésios capítulo 5, eu acho que é o verso 14, os irmãos abrem aí. Parece que alguém inventou de ter uma desculpa com Paulo. O que é que Paulo... Paulo ele falou uma palavra, me fugiu a primeira frase, sei que fala assim, mais uma coisa eu digo, desperta tu que dormes, entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Que nós queremos tanta coisa de Deus, mas nós não despertamos, irmão, do sono da negligência, do acomodismo. Nós temos que despertar. Se achou isso, você pode ler, irmão. Efésio, pelo que diz, desperta tu que dorme e levanta dentre os mortos, e Cristo lhe iluminará. Amém. Quantas pessoas estão entre os mortos aí, mas não despertam, hein?
Tem um ditado aí que o povo diz aí, popular, né? Me diga com quem tu andas, e eu direi quem você é. Se você andar com ímpio, vai ser um ímpio. Se você andar com um escarnecedor, você vai se tornar escarnecedor. Se você andar com uma pessoa fria, fracassada na fé, futuramente você vai ser um frio fracassado na fé. Se você andar com fofoqueiro, caluniador, que você vai agir do mesmo jeito. Anda quem é espiritual, anda com quem te fortalece, anda com quem te anima, anda com quem te ajuda, irmão, a marchar para o céu. Anda com quem é espiritual para poder te ajudar espiritualmente. Não é andar com alguém que te empurra no buraco. Não é andar com aquele que fala mal de pastor, fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal das lideranças, fala mal de tudo. Não anda com esse tipo de gente, que tem um provérbio que os antigos costumam dizer: quem anda com pouco, farelo come. Anda com o espiritual. Sinais estão acontecendo, então vamos despertar cada dia na presença de Deus. Abre a sua Bíblia, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Apocalipse, capítulo 16, verso 15. E Apocalipse, capítulo 3, verso 3. Repetindo, quem achar 2 Pedro 3, 10. Apocalipse 16, verso 15, e Apocalipse capítulo 3, verso 3. Fala o livro que vai ler, por favor. 2 Pedro 3, 10. Amém. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Amém. Outro que achou Apocalipse 3:3, pode ler? Apocalipse capítulo 3, verso 3. Apocalipse capítulo 3, verso 3. Apocalipse 3, 3. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-te, arrepende-te, pois se não vigiares, virei como ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. Tá bem? Eu como ladrão. Apocalipse 3:3. Irmão, leu foi 3:3, né? 3:3. Agora 16:15. 16:15. Eis que veio como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Verso 16, por favor. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Amém. Bem-aventurado, irmão. Você viu que os 3 que leu falou sobre ladrão. E sempre o Senhor Jesus emocionando ladrão. Falou de veste. Falou de suas vergonhas. Tem gente que reclama, para ser crente não precisa estar com esse tipo de veste, com esse negócio. Não, irmão. Hoje em dia os crentes estão querendo ficar muito modernos. É uns machos com roupa apertada, né? É uns machos com moda de roupa rasgada. Me desculpa também umas mulheres jovens que mal dá conta de andar, não sei se começa a se arrumar, 4 horas da tarde, para poder dar 6 horas, 6:30, conseguir pôr a roupa para dentro. Porque, irmão, a situação está demais. A sensualidade está ultrapassada dentro da igreja. Quando é sensualidade,
é as pessoas levando de qualquer jeito as coisas de Deus. E as coisas de Deus não é bagunça, as coisas de Deus não é barganha, as coisas de Deus é santa. É santa, irmão. O que é de pessoas que faz descaso das coisas de Deus? Se o irmão convida, irmão, vamos para uma campanha de oração, vamos fazer isso na casa de Deus, vamos fazer isso para alguém, vamos fazer isso, as pessoas fazem descaso do convite da irmã, e esquece que está fazendo descaso de Deus, como foi falado aqui no domingo. O pai de família mandou o criado, mas aqueles criados estavam fazendo descaso do convite que o criado foi fazer, mas estava fazendo descaso do próprio Deus. E quantos faz descaso? Irmão, me desculpa, porque é de gente ignorante, orgulhoso, arrogante. Não é verdade? Que é de gente ignorante, não gosta de apoiar, não gosta de contribuir, não gosta de cooperar, não gosta disso, não gosta daquilo. Eu não vou fazer nada. Irmão Sebastião igual, eu não vou fazer nada. Irmão Sebastião, não vou fazer nada para o pastor igual nós, não é diferente de nós, não precisa de tanta coisa não. Eu vou fazer isso para a irmã, eu não preciso disso tudo. O que é de gente ignorante que toma esse tipo de atitude, irmão? Não ajuda e não faz. Aí aborrece, entristece a pessoa que está no incentivo, que quer fazer. E às vezes a pessoa faz meio aborrecida e triste, porque ouviu tantas palavras que entristecem. Imagine, irmão, quando o Senhor toca, o Espírito Santo toca em alguém para fazer algo, que sabe, o Senhor toca no Espírito Santo, enche alguém, vem, me busca na madrugada, faça a minha obra, congregue mais, faça mais, faz para a minha obra que eu vou fazer para você, age na minha obra, seja mais humilde, seja mais cauteloso, vigie mais. E às vezes nós ignoramos as vozes do Espírito Santo de Deus, que nada, precisa de tudo isso, não tem nada a ver. Não vou fazer campanha, não estou tendo força. Não tem força porque não teve atitude, irmão. Porque tem gente que precisa, mas nunca toma atitude. Sabe que tem que fazer, mas não toma atitude. Acha que Deus vai descer do céu, pegar no braço e dizer, faz, eu vou fazer. Não, nós temos que ter atitude. Para o mar vermelho abrir, para poder Deus agir, o Senhor esperou a atitude de Moisés e a atitude do povo. Se o povo dissesse, não vou marchar não, como é que nós vamos marchar se o mar está na nossa frente? Como é que nós vamos marchar? Mas ele falou, a ordem de Deus é para marchar. Então, quando ele se colocou em ordem, foi começar a marchar, tiveram atitude, aí Deus abriu o mar vermelho, irmão. Muro de Jericó, se eles esmorecessem, não tem como nós atravessar, o muro é grande, sabe por quê? Diz os historiadores que o muro tinha 9 metros de altura, e se não me engano parece que era 3, ou era mais de altura, ou quase 6 metros de largura, que poderia andar um carro, uma carruagem em cima, fazer uma coisa lá em cima para eles ficarem, porque a espessura e a altura do muro de Jericó era muito forte, irmão. Não tinha como aos olhos humanos derrubar e atravessar e entrar lá para dentro, se não fosse uma atitude do povo, que Deus diz, olha, durante 7 dias vocês irão marchar sobre o muro de Jericó. E tem uma coisa, durante esses 7 dias, crianças e animais, eu não quero ouvir nenhum falar nada, mas no 7º dia, eu quero que todos gritem. Imagina ficar 7 dias caladinho, sem falar nada, até o animal jejuando, todo mundo calado, mas no 7º dia, quando eles tomaram a atitude e começaram a gritar, o muro de Jericó caiu, Deus derrubou por terra. Irmã, meu irmão, nós, para Deus agir nas nossas vidas, Ele não vai descer do céu não, Ele espera a nossa atitude.
E o Espírito de Deus, quantas vezes vem, toma atitude, entra na minha presença, me busca da madrugada, se livra desse sono pesado, sai dessa cama, deixa de ser escravo da cama, você deixa de ser escrava da cama. Tem gente, irmão, que eu não estou falando aqui não, mas tem gente, como é que consegue ficar tanto tempo em cima de uma cama, e o Espírito Santo de Deus está lá, ó, e não faz, aí vai chorar. Isso aí entristece até Deus, sabe por quê? É Deus que está tocando, e a pessoa não dá ouvido à voz de Deus, entristece a voz de Deus, entristece a Deus. Ana, se ela não tomasse uma atitude na presença de Deus, mesmo que foi acusada por estar embriagada, ela não teria um filho, que por nome Samuel. E o Senhor fala para mim e para você, irmã. O Senhor fala para mim e para você, irmão. O Senhor fala para mim e para nós, igreja. Tome atitude na minha presença. O diabo está ao derredor, rugindo como um leão, procurando uma falha sua. E a sua falha é você não entra na presença de Deus. A sua falha é que você não renuncia. A sua falha é que você não toma uma atitude. Espera de braço cruzado Deus agir, mas tome uma atitude. Comece a entrar pela porta que Deus vai agir. Deus vai abençoar. Porque a fraqueza, tem muitos que falam assim: ah não, Deus precisa de mim. Deus não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de nós não, irmão. Deus conta comigo e conta com você. Se nós não quisermos, Ele coloca outro lugar, mas Ele conta, porque quem precisa é nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós não. Lá em Números o Senhor fala assim: eu procurei um homem que eu pudesse contar com ele para entrar na brecha e tampasse os muros. Deus não falou eu precisei, eu contei, mas ninguém achei. E o Senhor está contando com muitos, mas Ele não está achando. Quantos podem dizer assim: Senhor, conta comigo nas madrugadas, Senhor, conta comigo nos cultos na igreja, conta comigo nos evangelismos, conta comigo na meditação da Tua palavra, conta comigo, Senhor, no jejum, conta comigo nas visitas, Senhor, conta comigo neste ano de 2024, que eu quando costumo ouvir isso direto na virada de ano. No ano passado eu não fiz, mas o Senhor pode contar comigo que neste ano eu vou fazer, neste ano eu vou visitar, neste ano eu não vou faltar mais culto, neste ano eu vou ser presente, neste ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não acaba fazendo nada. Aí o Senhor vai procurar e Ele não achou. Cadê o meu servo? Cadê a minha serva? Que diz que eu poderia contar com ele, que eu poderia contar com ela. Cadê? Cadê a atitude nossa? Não estamos tendo atitude. Sabe por que é que as coisas andam muito errado na vida de muitos? Porque tem muitas pessoas que deixam as coisas de Deus em último caso. E ainda tem uns que querem tampar o sol com uma peneira, irmão. Não tem jeito. Para encerrar, Mateus 26, 41, 1 Coríntios 15, 52. Mateus 26, 41, 1 Coríntios 15, 52. Apocalipse 3:11. Jesus virá como um ladrão na hora que ninguém espera. Olha o exemplo das 10 virgens aí. 5 prudentes e 5 loucas. Tudo com as lamparinas. A diferença é que um estava com a lamparina mais cheia de azeite, e a outros os azeites estavam acabando. Quantas pessoas hoje o azeite está acabando, hein, irmão? O fogo está apagando. Desanimado, desalentoso, sem graça de tudo, não consegue romper nada. O que aconteceu? Capítulo 25, se me foge ao verso 10, e diz assim: e veio a meia-noite, e ouviu-se uma voz dizendo: aí vem o noivo, o esposo, né? Sai ao seu encontro. As 5 prudentes levantaram, e as 5 loucas que não tinham azeite, e a chama apagando, é aquelas que levou a vida de qualquer jeito na presença de Deus.
é aquela que ó, não está nem se preocupada com a vida espiritual. O que é que ela vai fazer? Me dá do seu azeite, me vende o teu azeite. E as outras não venderem, falar, ide e comprai. É o crente muleta. Ora por mim, irmão. Faz uma campanha por mim. Eu estou sem força. Ora por mim. Por quê? Ficou sem força porque levou uma vida de qualquer jeito. Não quer pagar preço. Ah, mas é pecado orar? Não, irmão. Não é pecado orar e estender as mãos para ajudar. Mas tem pessoas, irmã, que misericórdia. Não faz por merecer, irmão. Só Deus na causa. Porque a vinda de Jesus, como diz, é como um ladrão, na hora que ninguém espera. Não possamos estar desapercebidos. Hoje vocês estão me vendo, daqui a pouco, quem sabe, só no mundo espiritual vai saber se eu estou bem ou se eu estou mal. Se eu vou ao céu ou se eu vou descer ao inferno. Só Deus sabe, irmão. Porque Deus que me fiscaliza, Ele sabe. Ele toca, nós temos um consciente na nossa mente. O Espírito Santo de Deus toca constantemente. Você já foi lá consertar? Você já foi lá pedir perdão? Você já fez isso? E quantas pessoas endurecem o coração, irmão, vai virando uma bola de neve na vida dele, ou na vida dela, as coisas vão se embaraçando, as coisas vão se apertando, as coisas começam de vir a mal a pior, as coisas não vão dando, o ângulo vai fechando, o círculo vai fechando, e as coisas vai de um jeito que a pessoa não acorda. Por que está acontecendo tudo isso? Mas o Espírito Santo de Deus é o consciente. Você já perdoou? Você já foi lá consertar? Foi lá consertar com A, com B? Você já fez isso? Você já colocou a tua casa em ordem? Você já pegou aquela pedrinha que está faltando no teu altar e colocou no lugar? Porque tem gente que é orgulhoso, irmão, coração duro, não consegue se ceder, está apanhando mais do que sovaco de aleijado, como diz o povo, está levando mais chute do que bola de futebol, mas não se toca, mas a consciência está lá. O Espírito Santo põe a casa em ordem, se conserta, perdoa, aprenda a amar, ame mais, seja curado com isto. Isso aí também, iniquidade, vai fazer com muitos, vai ficar com a salvação penhorada, irmão. O Espírito Santo de Deus não deixa nada em branco. Ele vai falando, enquanto é tempo, faça isso, faça aquilo, vai avisando, de repente, quem sabe ele fala para mim, faz isso, faz aquilo, e eu endureço o coração de puf. Aí lá no mundo espiritual, me perdoa, Jesus, Senhor, me dá oportunidade, assim que foi o Lázaro rico. Senhor, permita que Lázaro molhe a sua mão, a ponta do dedo sobre a água, e venha aqui sobre a minha língua, porque eu estou aqui no lugar de tormenta. A oportunidade é quando estava em vida. Não deixa a surpresa de Jesus pegar-nos, irmão, de qualquer jeito. 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação na verdade. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 Coríntios 15:52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Verso 53, por favor. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Eita glória, forte, né, irmã? Está vendo aí Paulo, irmão? Paulo já se garantiu. Nós seremos arrebatados em um corpo incorruptível. Porque tinha certeza, homem obediente, temoroso a Deus,
Olhai e vigiai para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Irmão, se nós não tivermos no jejum e na oração, nós viramos folha seca. Para encerrar, Apocalipse 3:11. É fácil, vocês irmãos sabem até de cor. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Vê, irmão? Não deixe que o pecado faz perder a coroa. Não deixamos que a iniquidade faz nós perder a nossa coroa. Não deixamos que o desapercebimento faz nós perder a nossa coroa. Não deixamos, irmão, que a falta de atitude faz nós perdermos a nossa coroa. Porque a falta de atitude nós estamos, desobedecendo a voz de Deus. Não deixe, irmão, que o conselho do ímpio, que o escarnecedor, caluniador, que seja, não tome a nossa coroa. Sabe por quê? Paulo, ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Qual é os bons costumes? Obediência, temor a Deus, santificação, mas na presença de Deus, irmão, os bons costumes, a doutrina, viu? Andar com fidelidade, não deixa, anda na luz, anda, seja luz e não seja trevas. Andai na luz e não andai nas trevas. Seja sal, dê gosto, porque quando dá gosto, o gosto quer dizer, pessoas terão prazer de estar perto de mim e de você. Sabe por quê? Eles irão dizer, dá um prazer de estar perto da irmã ou do irmão, porque eu sinto paz. Tem crente, irmão, que não dá prazer de estar perto dele ou dela, é rancoroso, é rinchoso, fala demais, não tem paciência. Mas seja sal, começa a dar gosto e prazer para muitos que aproximar de você, sinta a paz de Cristo Jesus que está na sua vida. Deus continue abençoando, sejamos atentos e apercebidos com os sinais, porque uma hora ou momento, qualquer momento, o Senhor vai nos chamar, poderá chamar você, poderá chamar eu, ou quem sabe o Senhor vai permitir algo acontecer, que esse algo acontecendo será um passaporte para a salvação, mas devemos estar percebidos com as nossas vidas em dia na presença de Deus. Se o Espírito Santo de Deus falou no teu coração, ou no nosso coração, põe a tua casa em ordem, faça isso, porque você não sabe o amanhã, porque Deus está falando assim. Coloca a sua casa em ordem, viu? E cuidado, não deixe que ninguém tome a sua coroa. Conselho do Senhor Jesus: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e têm direito de entrar à cidade pelas portas. Amém? Vamos agradecer a Deus. O irmão que trouxe seus dízimos, trouxe suas ofertas, só passar ali e entregar na salva.